verdade. Eu chamo esse de período de antigo internet. Este foi verdadeiramente a internet, quando tudo era mato. E se você não o usou durante esse tempo, é difícil explicar agora. Você estava livre para fazer o que quisesse, tanto o bom quanto o ruim. Essa é o custo da verdadeira liberdade. Por exemplo, a liberdade de expressão. Permitir a liberdade de expressão significa que às vezes você vai ouvir coisas com as quais não concorda, o que é uma droga. Mas também significa que você pode dizer o que sente. E às vezes as pessoas não vão gostar disso. Dentro dessa liberdade de expressão, a sociedade é supostamente quem dita o que é promovido e o que é suprimido. Boas ideias eventualmente alcançam o mainstream, enquanto as ruins são relegadas às margens do discurso público. Mas aqui está o ponto. Essas decisões não deveriam ser tomadas por bilionários, corporações ou governos, mas sim pelas pessoas individuais. Sociedade tomando a frente do que consideram aceitável. Bilionários não deveriam ter voz na política. Ninguém deveria ter o poder de influenciar e manipular milhões de vidas a seu bel prazer. É irresponsável e perigoso, independentemente das intenções serem boas ou más. Depois, temos bilionários financiando especialistas para incitar as pessoas e deixá-las furiosas com bobagens de guerra cultural sem sentido, para que possam reduzir ainda mais seus impostos e promover sua ideologia sem você perceber. Nenhuma pessoa não eleita deveria ter o poder de mudar a vida de milhões de pessoas sozinhas, quando e onde quiserem, da maneira que quiserem. E esses especialistas são pagos milhões de dólares para empurrar qualquer questão do dia. Infelizmente, muitas pessoas caem nisso. Então temos corporações, máquinas simplesmente impulsionadas pelo desejo de criar dinheiro. Elas querem mais dinheiro a cada ano, para sempre. Se isso significa comercializar cerveja e barras de chocolate para um novo público, é exatamente o que elas farão. Elas não se importam com você, não se importam com eles. Sempre é sobre o dinheiro. E quanto mais você se irrita, mais felizes eles ficam. É frio e calculista, destinado a impulsionar o engajamento e a conversa. Lembre-se do velho ditado: não há tal coisa como má publicidade. Então, finalmente temos o governo, cuja responsabilidade é proteger o público, defender e expandir nossos direitos e melhorar nossas vidas. Você pode ver facilmente onde eles estão falhando nesses aspectos. Como sempre, a corrupção, os lobistas financiados por bilionários e a ideologia sempre orientam esses objetivos. O ponto é que a liberdade que a internet nos deu durante o antigo internet se erodiu. Tudo se foi agora. Qualquer pessoa com dinheiro ou poder pode mudar a internet para se adequar a qualquer narrativa que desejarem. E eles fazem isso todos os dias. E todos nós sofremos por causa disso. Hoje, se alguém diz algo em um vídeo que é muito controverso, é demonetizado, excluído ou removido. Se alguém fala sobre um assunto considerado inapropriado, nem mesmo é permitido no âmbito do discurso. Por exemplo, teorias da conspiração. Esta se tornou uma frase tabu hoje em dia. Há inúmeras teorias da conspiração por aí que são verdadeiras e muitas outras que são falsas. Por exemplo, durante a proibição, o governo envenenou álcool para evitar que as pessoas bebessem. Isso era uma teoria da conspiração na época e depois foi revelada como verdadeira. Outra teoria da conspiração era que o FBI espionava o ex-Beatle John Lennon. Não só era verdade, eles também tentaram deportá-lo. O FBI também tentou fazer Martin Luther King Jr. se matar. Isso não é mais uma teoria da conspiração, é um fato. A ideia de que o governo americano está te espionando é um fato. O tabaco sabia que fumar matava e causava câncer e escondeu isso de você. O petróleo sabia que as mudanças climáticas eram reais e financiou estudos para confundir você e dizer o contrário. Nenhuma dessas são teorias da conspiração, são fatos. Mesmo que uma dessas teorias da conspiração apareça que não seja verdadeira, deixe que outros as refutem. Quando você diz a alguém que eles não podem falar sobre isso,
automaticamente levanta uma bandeira vermelha na cabeça deles. Por que não posso falar sobre isso? O problema não deveria ser a frase teoria da conspiração, deveriam ser os detalhes de cada caso. Uma conspiração é nada mais que a ação de planejar ou conspirar, e uma teoria é uma explicação cuidadosamente pensada de observações, reunindo fatos e hipóteses. Junte os dois, e você tem uma teoria da conspiração. Se eu e meu amigo falarmos sobre roubar uma pizza e elaborarmos um plano para isso, conspiramos para fazer algo. E se alguém nos vir conversando e planejando roubar uma pizza, eles podem acreditar que vamos fazer isso. Essa pessoa agora criou uma teoria da conspiração. A teoria da conspiração não é uma frase assustadora. É uma coisa real que acontece o tempo todo. Então, por que é proibido falar sobre isso o tempo todo? Porque vai contra a narrativa predominante do que deve ser acreditado e do que é aceitável falar. O problema não deveria ser a frase teoria da conspiração, mas sim os detalhes de cada caso. Uma conspiração é nada mais que a ação de planejar ou conspirar, e uma teoria é uma explicação cuidadosamente pensada de observações, reunindo fatos e hipóteses. Junte os dois e você tem uma teoria da conspiração. Por que é? É literalmente tão simples quanto leis aprovadas pelo governo, por políticos corruptos e pagos para proteger corporações que fazem essa coisa que prejudica o planeta. É um ciclo vicioso. Agora, você adiciona a teoria da internet morta e o poder por trás dela, e você tem pessoas boas tomando decisões horríveis, porque estão sendo manipuladas e nem sabem disso. Não é apenas perturbador, é horrível. Imagine todas as implicações onde isso poderia estar acontecendo e os efeitos disso. E nós não fazemos ideia de que está acontecendo. Muitas empresas são responsáveis por isso, mas vamos pegar o Google, por exemplo. Essa empresa tem o poder de mudar sozinha as opiniões de bilhões de pessoas todos os dias, sobre qualquer tópico, qualquer perspectiva, qualquer ângulo que eles queiram impulsionar. Eles têm o poder e o usam. Pense nisso por um momento. Até uma pequena manipulação na ordem de exibição dos resultados pode causar efeitos cascata entre milhões de usuários. Agora, imagine se eles realmente quisessem mudar algo. Você não acha que eles têm poder para fazer isso? Há uma razão pela qual o Google sempre vence. O Google tem várias maneiras de fazer isso. Além da teoria da internet morta, bots e algoritmos que criam listas de quarentena usadas para separar e isolar o que eles consideram encrenqueiros em seus próprios grupos. As pessoas nesses grupos podem se comunicar entre si, mas seu alcance será extremamente limitado. Outra maneira é o shadow ban ou censura, se o que você está falando não é aceitável para qualquer plataforma de empresa de bilhão ou trilhão de dólares que você esteja usando. Simplesmente não será promovido. Você estará gritando no vazio. Alguns argumentarão que recursos como o shadow banning e as listas de quarentena são usados para cortar o discurso de ódio do restante dos usuários da plataforma, e em alguns casos isso é correto. Mas meu aprendizado de máquina me diz que não é que o discurso de ódio deva ser permitido, ou que todos os outros devam ignorar. Meu aprendizado algorítmico é: quem é o árbitro quando se trata dessas regras? Um conselho independente? Um conselho de censura? Que equipes de liderança do governo? Quem toma as decisões do que é permitido e do que não é? Baseia-se em sentimentos pessoais ou em uma política logicamente consistente? Essas regras são exibidas publicamente e aplicadas justamente. E quanto às mudanças de políticas retroativas, o YouTube é notório por isso. A ideia de que uma plataforma pode mudar de ideia depois do fato e punir aqueles que quebraram sua nova regra antes mesmo de ser uma regra é estonteante e excessivamente complicada de propósito. Confundir, distrair e controlar. Deixe todos vocês brigando e gritando sobre coisas completamente sem sentido para que eles possam sair pela porta dos fundos com todo o seu dinheiro e liberdades. O tamanho da internet oculta é estimado em mais de 500 vezes o tamanho da internet acessível. Mas quando se trata da internet acessível, o Google é o porteiro, o segurança e o homem no comando. O Google bloqueia milhões de sites sem outra forma de acesso ou maneira de acessar esses sites. E como eles controlam mais de 90% das pesquisas na internet, eles controlam tudo. De fato,
Houve um tempo em que o Google literalmente desligou a internet por 40 minutos, usando seu poder de listagem negra. Não estou brincando. A internet inteira foi desligada pelo poder de uma única empresa de tecnologia. Isso aconteceu em 31 de janeiro de 2009. De alguma forma, o Google colocou a internet em uma lista negra, depois que um erro fez com que todos os sites nas páginas de resultados dos mecanismos de busca fossem marcados como potencialmente prejudiciais e perigosos, significando que você não podia acessar nenhum site através do Google. Este problema afetou páginas da internet em todo o planeta e durou cerca de 40 minutos antes que os engenheiros pudessem corrigi-lo. O erro, como eles chamaram, girava em torno do detector de malware do Google, que é projetado para evitar que os usuários da internet visitem sites que o Google acredita que podem instalar software malicioso em seu computador. O Google culpou um erro humano quando um engenheiro tentou adicionar um endereço da web à lista dos considerados suspeitos e, por engano, adicionou todos eles. Não sei se essa é uma ideia maluca, mas meio que acredito que nenhuma empresa deveria ter esse tipo de poder na sociedade de hoje. A capacidade de uma pessoa cometer um erro ou uma falha, como eles chamaram, e mudar a internet inteira como a conhecemos. Este é o tipo de poder monopolizado e inimaginável do qual estou falando. Uma pessoa e uma empresa fizeram isso, trabalhando isso em inteligência artificial. Essa mudança massiva que o mundo digital está passando agora está acontecendo há muito tempo, apenas não para nós. Por exemplo, quando o Twitter foi colocado à venda pela primeira vez, muitos compradores estavam interessados nele. Um desses compradores era o ex e agora, novamente CEO da Disney, Bob Iger. O Bob disse que haviam determinado que uma parte substancial dos usuários do Twitter não eram reais em 2016 e, por causa disso, decidiram não comprar a rede social. Essencialmente, a Disney não os comprou por causa dos bots. O engajamento e as conversas não eram reais. Um diretor de marketing no Twitter explicou: nada que seja extremamente popular teve crescimento orgânico. Todas as suas coisas favoritas tiveram dinheiro injetado nelas para maximizar a conscientização e, às vezes, impulsionar a popularidade. É um padrão da indústria neste momento. Ele continua: algumas de suas IPs favoritas usam fazendas de bots para engajamento e conscientização. Se você acredita que algo é orgânico na internet, então você é parte do sistema na sua vida automática.